salmista Davi afirma dizendo: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Vamos abrir nosso coração para Jesus. Está começando Lições Bíblicas para abençoar sua vida. Sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo aqui comigo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o irmão Isaías Miranda. E hoje estamos iniciando nosso primeiro episódio da série Lições Bíblicas. E o episódio de hoje é Lições do Filho Pródigo. Tá bom? Fica comigo, vou deixar também aqui embaixo na descrição, nos comentários, o link das minhas redes sociais para você entrar, seguir e também me acompanhar nesta jornada de fé. Amém? Então vamos lá para o nosso episódio de hoje, o livro de São Lucas, capítulo 15, versículo 11, que diz assim: E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou a seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Fazei-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ele estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-lhe depressa a melhor roupa, vestilho, pondo-lhe um anel na sua mão, sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Hein? Bom, antes de nós entrarmos nesse texto, eu quero só lembrar você que, para quem não sabe, Lucas, o autor deste evangelho, que acompanhou Paulo pessoalmente em suas viagens missionárias por um período de longos anos. Confirma isso lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. E, meus irmãos, Lucas ele escreveu o terceiro dos 4 evangelhos do Novo Testamento, além também de Atos dos Apóstolos. E eu gosto de ler muito Lucas, meus irmãos, porque ele escreve seu evangelho baseado em pesquisas, histórias minuciosas, e além de relatos também de testemunhas oculares. E somente Lucas, meus irmãos, ele fala sobre a infância de Jesus até os seus 12 anos, né? E apesar de Mateus, Marcos, Lucas formarem ali o trio, dos evangelhos sinóticos. E o que é evangelhos sinóticos? Evangelhos sinóticos, meus irmãos e irmãs em Cristo, são evangelhos que narram os mesmos assuntos. Ou seja, os sinóticos vem da palavra grega ver junto, né? E é por isso que Marcos, Lucas e Mateus são chamados de evangelhos sinóticos. Observe bem, meus irmãos, que Lucas é o mais diferente dos 3. Por quê? Por registrar milagres inéditos. Por registrar, meus irmãos, parábolas de Jesus inéditas.
né? E por registrar, meus irmãos, diversos fatos inéditos do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ou seja, Lucas escreveu como nenhum outro autor do Novo Testamento o pleno nascimento, né? Crescimento e desenvolvimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E é por isso que ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Glória a Deus. Bom, até aqui, para nós não prolongarmos muito sobre as lições bíblicas de hoje, aqui neste capítulo nós podemos considerar que é o capítulo das coisas perdidas e que foram achadas. Neste capítulo temos a ovelha perdida que foi achada, que é Lucas 15, ao 3 ao 7. Em segundo, nós temos a parábola da dracma perdida, que é Lucas 15, 8 ao 10. E a parábola do filho perdido e que foi achado, que está em Lucas 15, 11 ao 32. E nesta parábola, meus irmãos, do filho pródigo, podemos aprender algumas lições importantíssimas para o nosso ministério, para a nossa vida cotidiana. A primeira lição é o perigo de sair da presença do pai. Quando o filho mais moço ele chega até seu pai, disse: pai, eu quero os meus haveres, porque eu vou partir para um lugar bem longe daqui. E neste lugar, a Bíblia nos diz que ele dissipou, acabou, devorou os seus bens que ele tinha. Em outras linguagens, ele chega até seu pai e diz: pai, eu quero viver uma vida dissolutamente. O que é viver uma vida dissolutamente? Ao contrário de bons costumes. Viver uma vida devassa. Ou viver uma vida de libertinagem, você ser libertino. Observe bem que aquele jovem, ele não queria mais viver debaixo de uma autoridade. E o que podemos aprender é que quando nós resolvemos ser o dono do nosso próprio nariz e querer viver uma vida de libertinagem, temos um preço a se pagar. E qual foi o preço que aquele jovem pagou? Foi o resultado da sua vida de libertinagem. Devemos tomar muito cuidado em nossa vida com as decisões que nós tomamos. Devemos tomar muito cuidado em nossa vida em tomar decisões precipitadas. Decisões estas que talvez vai entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você. Deus é um Pai amoroso que nos ama, mas também nos corrige quando nós erramos. E o preço que aquele jovem pagou foi o resultado de viver uma vida de libertinagem, ou viver uma vida devassa, né? E o que podemos aprender com isso é que a segunda lição, o perigo de trocar o pão da casa do pai pelas bolotas de porcos. Ele trocou o alimento que tinha na casa de seu pai, que era de fartura, e começou a comer bolotas de porcos. Para os judeus, meus irmãos, ele considera o porco como um animal impuro. E a maior humilhação para o judeu é cuidar de porcos. Lemos Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. O grande erro de Elimeleque e Noemi foram de sair de Belém, porque Belém era considerado como terra do pão, casa do pão, para habitar onde? Lá em Moabe. Eles não souberam esperar o momento em que Deus visitaria o seu povo, glória a Deus, com pão. O que restou para aquele jovem naquele momento foi o arrependimento. Porque os seus amigos o abandonaram por viver uma vida absolutamente. Ele estava comendo bolota de porco, que era uma humilhação naquele momento que ele estava sentindo. A única coisa que restou para ele foi cuidar dos porcos.
Então o que restava para ele naquele momento é o arrependimento. E é a terceira lição que aprendemos hoje, que é o quê? A decisão acertada em regressar à casa do pai. O filho pródigo, ele decidiu se levantar e regressar à casa de seu pai. Com o quê? Com o coração arrependido. Com o coração quebrantado. Lucas 15, 18, 19 nos mostra isso. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. O filho pródigo, meus irmãos, ele teve uma nova atitude. Ele disse: levantar-me-irei e irei ter com meu pai. Meu Deus, que forte. Em Tiago, meus irmãos, capítulo 4, versículo 8, o que ele nos aconselha dizendo é: achegai-vos a Deus e ele vos achegará a vós. O primeiro passo para um coração aquebrantado, para um coração arrependido, é tomar a primeira decisão, né? Chegar a Deus. Foi o que aquele jovem fez. Eu preciso me levantar, tomar uma atitude e vou ter com meu pai. Ou seja, ele estava querendo se achegar ao pai. E quando nós, meus irmãos, damos o nosso primeiro passo, que é chegar a Deus, arrepender dos nossos pecados, porque Deus, ele nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Então, quando nós abrimos o nosso coração, nos arrependemos de tudo que fazemos, ele é um pai amoroso e que nos ama. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho Jesus Cristo. E o filho pródigo, ele teve um arrependimento sincero quando ele disse: pai, eu pequei perante o céu, eu pequei diante de ti, pequei perante ti. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, por isso que eu amo a Bíblia, porque Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, o apóstolo, ele prega dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que estejam apagados os vossos pecados. Meu Deus do céu, que forte. O filho pródigo, ele mostrou indignidade. Guarde bem essas duas palavras. Ele mostrou indignidade e quebrantamento. Quando ele dizia: já não sou digno mais de ser chamado seu filho, pai. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. Lucas 15, 19, que diz isso. Salmo 51, versículo 17, o salmista Davi afirma dizendo: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. E eu pergunto a você: em qual situação você está neste momento? Em qual momento da sua vida você está neste momento? Deus, creio que Ele está esperando você dar o seu primeiro passo. Ele quer esquecer, apagar o seu passado, passar uma borracha e começar uma nova história na sua vida. Mas isso só depende de mim, de você. E a conclusão dessas lições de hoje, da lição do filho pródigo, a conclusão desta lição de hoje do filho pródigo é: Deus sempre muda de atitude em relação ao pecador, quando o pecador também muda de postura e se arrepende de seus pecados. Agora, observe que Jonas 3,10, a mudança de atitude dos ninivitas, meus irmãos, aplacou a ira divina e ganhou o coração compassivo de Deus. Da mesma forma foi com aquele jovem. A mudança de atitude, meus irmãos, do filho pródigo, olha só, a mudança de atitude do filho pródigo fez com que seu pai o recebesse ele de braços abertos e lhe dá-lhe o perdão e a restituição de todos os privilégios que
ele tinha de todos os privilégios de seu filho. Então Deus muda de atitude com você se você se arrepender. Deus muda de atitude comigo se eu se arrepender. E eu quero dizer a você que está me ouvindo aí na sua casa, quero dizer a você que está me ouvindo aí onde você estiver, Deus te ama. E Ele espera você de braços abertos. Ele tem uma obra muito grande a fazer na sua vida, mas isso só depende de mim e de você se arrepender. E eu quero orar por você que está afastado dos caminhos do Senhor e ouviu essa palavra de Deus para o seu coração hoje. Feche os teus olhos, lida o pensamento com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, neste momento de oração a Ti, agradecemos por Sua palavra, meu Pai, pela lição de hoje, que é a lição do Filho Pródigo, nesta série de lições, meu Pai. Esta pessoa ouviu esta palavra, meu Pai, talvez por algum motivo ela afastou da presença do Senhor Jesus. Meu Pai, por querer viver uma vida dissolutamente, viu que realmente este mundo não tem nada a oferecer, meu Pai. Senhor Jesus, o Senhor nos ama, meu Pai, que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para perdoar, para morrer por nossos pecados e nos perdoar, meu Pai. Senhor Jesus, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida no céu, meu Pai querido, e não permita que nenhum mal venha tocá-la na vida dela novamente. Senhor, que esta pessoa possa sentir a paz, a presença do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus e até a próxima.